estão olhando firmemente para o inimigo. Ele pegou a faca com mais conforto e cortou-lhe o peito e a molhou para Biquium sem expressar emoção. Ele o agarrou pela cabeça e o empurrou com toda a força contra a parede. Nesse instante, Beacchão perdeu a consciência. O protagonista agarrou o homem pelo casaco. De repente, ele gritou com raiva e atirou Beaquijum na multidão de zumbis. Sangue jorrou imediatamente no beco. Os zumbis devoravam o inimigo vivo. Lutaram por cada pedaço de carne. Enquanto faziam isso, Ian ficou imóvel, observando tudo. Um fraco sorriso apareceu em seu rosto. Depois de tudo, a porta se abre. Ciri percebe a entrada dos homens. Um deles afirma que a garota, é claro, sobreviveu. O corpo de Don Choque está no chão. E ele não acorda. Tira-se, ajoelha-se, dizendo que ele não tinha forças para descer até o homem, e pergunta sobre os invasores. Depois disso, dizem que eles foram removidos. O centro de satisfação do cliente é mostrado. O médico usa habilmente pinças. O cara limpa o suor, exalando. T.J. chama John, que é mundano. O garoto, sorrindo, pede que ela não o chame pelo nome. Ele pega sua mão quando a garota pergunta se ele bateu a cabeça. Ela o olha em silêncio. Park pega a mão de afirmando que conversarão depois. Primeiro, o garoto precisa ser tratado. Mostra-se uma mesa de trabalho. Homem com a cabeça bandada é mostrado e ouve-se uma frase sobre Dom Jocks. Perder simplesmente a consciência e acordará em poucas horas. O médico relata que as feridas e hematomas no corpo de Sarah estão pior, então ela pede para amarrá-la primeiro. Então, comece o tratamento. A garota afirma, resoluta, que tudo está bem. Porque todos eles. Ela não sofreu essa ferida de uma luta com um zumbi. Ian disse que, ao tratá-los, devem, sem dúvida, amarrar o paciente. O médico apenas olha em silêncio para o homem atrás dela. As mãos da garota estão amarradas. Ela, franzindo, pergunta se está muito apertado. E se o tio guardar rancor contra ela? Risando, o homem pergunta por que só ele é chamado de tio. Ciri ri incomodamente, achando que ele parece mais velho. Ela pergunta onde está Ian e o que aconteceu, olhando ao redor. Todos estão em silêncio. O homem ameaçadoramente diz que ela deve descansar agora. A garota, franzindo, pega o walkie-talkie. De repente, Sarah começa a gritar desesperadamente. Dúvida sobre se Ian pode ouvi-la. A menina tenta se levantar. Seus movimentos são interrompidos pelas algemas. Ela cai na cama. Ciri ordena agressivamente que ele a desamarre. Enquanto ele vai procurar Ian, o tio dela, franze, argumentando que ela precisa de tratamento agora e que ele levará o homem para procurá-la. Então ela não precisa se preocupar. Ela discute com ele, perguntando o que ele está esperando. Como ele ainda não foi procurar, então ela decide sozinha. Uma mão sobe até a sua cabeça. Resulta ser um médico. Então, ele pergunta se pode lhe dar uma injeção, notando a alta temperatura e as muitas contusões e feridas a tratar. Ele sorri, informando que o remédio é feito em 30 minutos e que ele a deixará ir em meia hora. E com certeza, Ciri, que sim. Ela fechará os olhos, tudo ficará bem. Pedindo ao homem que deixe as balas para ela. Ele leva a solicitação a sério, quando ela afirma que após o tratamento, ela vai para um prédio com um sinal representado. A porta do quarto abre. Ciri está deitada, cochilando.
Jin entra e percebe que ele foi carregar a revista. Ela já havia adormecido depois disso. O médico acha que a garota está muito cansada. Adormecer profundamente. Mesmo em uma posição desconfortável, ela precisa descansar. O homem apenas acena. Ao fechar os olhos, muitos bens são mostrados. Jin franze o ceño, pensando na divisão da equipe de reconhecimento. Swift e Han estão desaparecidos. Tira, Jian, Huan e Dong-sok estão feridos. Ele observa as pessoas, percebendo isso, se ele levar esses novatos inexperientes consigo, numa noite tão escura, todos correm perigo. O homem pensa seriamente em acreditar em Yehan. Ele vai sobreviver, mas quanto mais tempo passa, quanto mais ele se preocupa, ele deve sua vida a ele por ter sido salvo. Zumbis aparecem o tempo todo. Na voz do pensamento, a decisão do homem de ir sozinho. Seu ato é suicídio. Jin salta ao chão. Ele ataca os zumbis, matando-os, e percebe que agora só ele pode fazê-lo. Uma rua escura é mostrada, e uma mão voa. Outro zumbi tem o braço inteiro cortado. Yehan está pendurado na parede cercado por monstros. O rosto dele está coberto de sangue e ele respira pesadamente. Ele observa os zumbis avançarem e pensa que isso é um completo fracasso. Ele não tem rádio, então não conseguirá se comunicar. Ou chamar por ajuda, o garoto franze o ceño, percebendo que não sabe quanto tempo passou. Mostra-se uma multidão de zumbis. Ao ouvir o pensamento que a cada vez mais deles, Yoren é agarrado pela perna. Descobriu-se que esses são os monstros. Eles avançam ao alcançá-lo. E o garoto é questionado se consegue resistir se ele cortar seus braços assim. A mão dele está tremendo. Ele percebe que seus músculos doem, como se estivessem sendo despedaçados. Yahan olha para baixo, questionando quanto tempo pode aguentar. Ou se ele deve apenas ceder, encolhendo os dentes. Ele percebe que não pode fazer isso. O esqueleto de um homem morto é exibido, e o garoto pergunta se Jones ainda está zombando dele. Mesmo após a morte, o aparelho é arrancado da parede. Yehan observa com dúvida. Ele segura uma faca nas mãos e percebe que seu corpo não se move mais. O rosto do garoto escurece e só se ouvem suas lágrimas. Ele olha para o Kazat, perguntando-se se será assim que morrerá. Vários produtos são mostrados enquanto o pensamento é verbalizado. Se Yehan soubesse que essa morte o esperava, ele não teria salvo, mas teria comido até ficar cheio. Nem teve tempo de desfrutar da vida, mas deve morrer assim. O garoto fecha os olhos, percebendo que não se arrepende da escolha. E decide que, se fechar os olhos assim, quando ele acordar, tudo acabará quando o aperto enfraquecer. De repente, alguém grita com ele. Bianca abre os olhos. Kang-hak pergunta se o garoto está vivo. Pessoas lutam contra zumbis. E continua pendurado no tubo. Ele sorri ao ver que o rapaz chegou na hora. O pôr do sol é mostrado quando a frase é ouvida: não poderia morrer. Mostra-se um prédio com um sinal. O homem abre os olhos. Resulta ser Yahan com Siri, sentada ao lado. Ele sorri ao se levantar. A garota olha para cima, notando-o de repente. Ela corre para abraçá-lo. Siri apoia a cabeça no ombro dele. O garoto apenas penteia levemente seus cabelos. Muitos cartazes anunciam uma venda. Uma multidão de pessoas está parada. O homem pede a todos para ir embora de maneira descontente. A garota segura uma tigela nas mãos. Ela afirma ter feito mingau e precisa entregá-lo ao paciente. Ela chora quando o mingau é tirado dela. Ela é mandada embora
Sim, e indiferente pergunta: por que todos estão tão preocupados com ele, apesar de não estar gravemente ferido? Ele olha para a porta, o garoto franze o rosto, perguntando o que aconteceu com a atmosfera. Todos o olham sorrindo. O médico chega a ele quando ele pergunta quanto tempo dormiu e informa que, no caso dele, não foi um sonho, mas um vago desfile. Ainda sorrindo, percebe que Anne ficou inconsciente por cerca de 2 dias. Ao sair do estacionamento, Hayek já o carregava. Equipamentos médicos são mostrados e, afinal, não houve baixas. O garoto fecha os olhos, suspirando. Um campo de batalha é mostrado e ouve-se que, pela primeira vez, não houve baixas, apesar da luta brutal contra os invasores, mas em ambos os casos, sem vítimas fatais. Ainda houve baixas e sorrisos. Decidindo que eram muito sortudos. Foi por causa da sua unidade. No final, eles conseguiram salvar a todos. Todos parecem felizes. O garoto é levado pela mão. Quando se ouve uma frase sobre ele agindo como um robô. Mas ele mostra que pode ter sentimentos. O homem sorri, dizendo que você trabalhou duro. O garoto abaixa a cabeça, começando a falar. Ele acredita firmemente que é hora para que eles possam começar a trabalhar. De repente, as pessoas ficam cautelosas. Siri afirma grumamente que precisa descansar. Dan vira a cabeça, afirmando que, tendo dormido por 2 dias, basta, e pergunta se havia aliados. Com Rec, depois disso, ele aprende. Swift trouxe 13 sobreviventes das tropas de reserva. No acampamento, o jovem se abaixa, notando que há muitas pessoas aqui. Precisam criar rapidamente um terceiro acampamento. Mãos pousam em seus ombros. E ele é avisado para não se preocupar. Rápidos sorrisos, dizendo que já montaram um terceiro acampamento. Ontem, enviou novas pessoas para lá. Ele lembra que Anne disse antes que seria bom montar um terceiro acampamento lá. O jovem olha para cima, acreditando que ele apenas disse isso casualmente. Mas ele lembrou de tudo. E pergunta sobre suprimentos. Olhando os papéis, o homem diz que isso foi fornecido por cerca de 3 dias. Ele anotou tudo no protocolo. Então Ram pode ver depois da recuperação. O jovem sorri satisfeito com isso. Uma ala de hospital é mostrada e, tristemente, se Khan foi despedido em sua última jornada. As cinzas são mostradas e ouve-se uma resposta afirmativa. Kang Hayuk sorrindo. Diz que ficou muito surpreso naquele dia. Ouviu uma voz familiar ao voltar ao acampamento. Mas ele não poderia imaginar que Erhan estaria lá, sozinho, cercado por zumbis. O jovem pergunta calmamente quem ele trouxe. E, afinal, para seus camaradas da Universidade Nacional. O cara os encontrou por acaso perto da casa. Os outros 4, ele encontrou separadamente em pares. Trazê-los porque os viu lutando. Ao voltar ao acampamento, mostra-se um armário com coisas médicas e ouve-se uma frase sobre eles, sobrevivendo sozinhos por muito tempo. E o grupo pode confiar no homem, depois de ajudarem a salvar o rapaz sem perguntas desnecessárias. Ele sorri, desviando o olhar. E o chama mentalmente de ingênuos altruístas. O médico parece decidido. Quando o jovem diz isso, ele está confiando nele com o comando do grupo de reconhecimento. Número 2. Ele precisa assumir o comando dessas pessoas. Ainda assim, não confie muito neles. Uma mesa de trabalho é mostrada e ele é instruído a ir e dizer a Swift para vir aqui. O garoto sai calmamente sem se virar. Ele afirma que fará operações de resgate. Kang-hook afirma com firmeza que quer dar prioridade. Salvando pessoas,
O garoto considera seriamente isso, apesar de não gostar do que o garoto vai fazer. Determinação tem um papel importante na sobrevivência, mas tudo depende de quanto tempo ele tem. Um peixe é mostrado, e o pensamento é ouvido. O tempo e a experiência dirão. A porta se abre, desviando o olhar, ele anota que ligou para Swift. Ao que Harding responde. Ele tem algo a dizer sobre isso. Então, ele esteve por aqui por um tempo. O homem franze o senho, afirmando que aconteceu ontem à noite, quando o garoto estava inconsciente. E Swift veio com pessoas do acampamento da tropa reserva. O garoto é mostrado coberto de sangue. E descobriu-se que, enquanto caminhava, ele foi atacado pelos garotos de bicicleta. Hagin afirma que pensou que eram poucos. Então, o resto foi lá? Soldados assustados aparecem. E ouve-se uma frase sobre como havia algo estranho no comportamento das pessoas do acampamento reserva. Como se tivessem medo de algo. Então, perguntamos ao segundo tenente o que havia acontecido. Swift é visto matando decisivamente. E o soldado questiona se realmente é uma pessoa, porque nunca encontrou uma pessoa assim antes. Mesmo em uma unidade especial, o guia dodgendo flechas que voaram bem à sua frente. E cortou pessoas com um machado. Swift sorri ameaçadoramente com o rosto sorridente. Relatou-se que eles estavam confusos. E não pôde nem ajudar, nem escapar. Ele causou calafrios em todo o corpo deles. Hagan franze o senho, afirmando que... O segundo tenente disse. Ele sentiu que tudo acontecia como num sonho. Ian pensa, lembrando que também já sentiu algo assim. Swift é mostrado evitando... Sugere-se que ele é algo mais do que apenas agilíssimo e ágil. O homem fala sério sobre a evasão. Ele lembra do dia em que lutaram contra os motoqueiros. Ele comenta seriamente que, quando Ian desviou a flecha naquele dia, ele sentiu o mesmo... O garoto o encara em silêncio. Ele lembra daquele momento e descobriu que ele mesmo ficou surpreso. Mas considerou como uma reação do corpo, devido a uma situação crítica. Ian franze, percebendo que, para um observador externo, pode parecer estranho, mas ele foi atingido pelas costas. E Hagan afirma que foi ele quem disse, para que ele perceba ser um líder, segurando o lugar do golpe. O garoto pensa na força do homem. Mostra-se uma beliche e ouve-se uma pergunta sobre como foi a luta com esses caras. Swift gesticula ativamente, dizendo que no final ele venceu todos. Eles são tão fracos, mas ele temia que se demorasse, poderiam sequestrar as crianças. Então ele os terminou rapidamente e pensa. O cara pergunta com interesse o que aconteceu, ao qual só é elogiado e liberado para ir. E pensa seriamente que Swift, ao contrário dos outros, é um camarada com habilidades excepcionais. Especialmente habilidades de combate. Mesmo ele não tem certeza da vitória. Ele se senta em silêncio no beliche, compreendendo. Ele desconhece o passado do cara, mas ele é realmente incrível. O pensamento é que seja o que for. O jovem não acha que ele precisa vigiar Swift. Ele começa a escrever em um caderno. Seus apontamentos sobre a organização de uma aliança de acampamentos são mostrados, e descobrem que já tem 4 acampamentos. Com 50 sobreviventes, um nome é visível. E o jovem decide se mudar. John Juan foi ao grupo de busca. Ele é o líder do acampamento na loja de departamento. Na verdade, Seo Jun é quem desempenha esse papel. Erhan segura a cabeça, notando que a associação ainda está vazia. Ele tira a camisa, pensando que não há unidade de consciência na associação. A força e habilidades de cada indivíduo também são. Então o jovem veste roupas especiais.
percebendo que, apesar de repelarem o inimigo, ainda precisam continuar trabalhando nisso, unindo as pessoas nos campos, e eles precisam treiná-los a roupas dobradas na cama e bandagens no lixo. Uma multidão se reuniu perto do carro, com muitas caixas. Veja o que há, pede para sair, por favor. Ele conhece o que é descanso. A isso, ele apenas franze o senho, dizendo que vai novo acampamento da equipe de busca. Todos ficam surpresos. Risando, o jovem afirma que saberão ao chegarem e decide que eles serão surpreendidos. As regras do acampamento e hábitos de zumbis são visíveis. Um militar se aproxima de Yerhan, perguntando se ele ajudará se estiver em aliança, ao que ele recebe uma resposta positiva. Ele olha para baixo e o pensamento ressoa. Mesmo que a parte principal seja totalmente destruída, o exército ainda faz parte da organização estatal. Uma pilha de caixas é mostrada e descobre-se que tais vantagens são suas. Força e comida já há uma razão para se submeter ao seu comando. O soldado lembra de Yerhan, percebendo que ainda não tem outra opção. Ele sente uma enorme força emanando dele. Dizem que o jovem inspira medo e respeito. O homem pergunta decididamente se pode ir com Ian a isso. Ele responde, sério. Ele queria deixá-lo responsável por este lugar. Um guerreiro inteligente e valente, basta. O soldado enrosca os dedos, solicitando-lhe algumas promessas. Primeiramente, não tratá-los como superiores a subordinados, mas considerar uma aliança. E, em segundo lugar, ele gostaria de preservar o sistema interno de sua unidade. O homem, franzindo a testa, diz que se cruzarem com a unidade principal, ele quer que eles tenham prioridade sobre a ordem do Estado e siga. O garoto sorri, percebendo que a razão pela qual ainda estão vivos não é apenas por sorte. Eles apertam as mãos e Ian afirma: as pessoas mudarão de lado de vez em quando. Isso tem o objetivo de uni-los. Ele deixa essa parte para eles. O soldado vira quando é instruído a se esforçar mais. Ciri sorri ao perceber que é o Sr. On. O garoto confia e dá uma resposta positiva. Os meninos ficam surpresos e Swift pergunta se ele já comeu. Ian gesticula para que parem de brincar. Chama o soldado e deseja sorte ao tenente. O sorridente Sr. On agradece-lhe. Observa que está um pouco atrasado para agradecer. O garoto o olha satisfeito. Edifícios altos são mostrados, carros correm na estrada. Mostra-se uma rua lateral, anunciam que vão parar e que precisam ter cuidado. Yerhan aparece pensando que não veio aqui agora fazer um acampamento de abrigo. Ele não tem intenção de ficar aqui por muito tempo. Uma casa, ela é vista, pensa-se que está distante, a aliança de seus acampamentos, e é inconveniente para a busca. Devido à localização, um mapa é mostrado. Dizem que o novo acampamento tem vista para o novo complexo residencial perto da estação Seongdong, e forma uma figura de diamante com uma loja de departamentos, um hospital e um colégio, que é uma composição segura de costas para o grupo. Ele manda o primeiro grupo puxar o carro. E o segundo guarda o primeiro. Alguém cai e ele diz para não o ultrapassar. E observem seus passos. Ele construiu armadilhas em forma de buracos com pregos enormes. Pessoas com bastões aparecem. E o jovem diz ter colocado uma linha de pesca entre as árvores. Então, o grupo não pode ir para o lado. Ele afirma ter coberto os fios com vidro. Pó que, mesmo com um leve toque, pode causar ferimentos profundos. Zumbis são mostrados e os caras são avisados para terem cuidado com eles. Os rapazes ofegantes perguntam se é tudo.
Eles voltam a atenção para o prédio. Curiosos sobre o tipo de casa. A porta abre, as pessoas parecem felizes. Imaginário observa de cima, relatando que há ainda mais comida no porão e uma maior variedade de produtos do que em uma loja de departamentos. Os caras olham ao redor, surpresos, risando. Sim, percebe que a Ciri está babando e provavelmente coberto de poeira. Primeiro, precisam tomar um banho. Há um chuveiro no segundo andar. Eles podem pegar qualquer roupa do armário. A luz está acesa na casa. E a garota grita pelo garoto. Ciri relata felizmente sobre a água quente e que ela está animada e decide perdoá-lo hoje. Independente dos pensamentos sujos que ele tenha, encolhendo os dentes, Ian manda ela calar a boca e se lavar. Ele volta a atenção para os rapazes e pergunta o que eles estão fazendo. Porque não há internet de qualquer maneira. Não há nada lá, apenas o sapador. Swiftmente, decididamente, o subordinado deve conhecer as preferências do chefe e que tipo de coleção ele tem lá. O garoto permaneceu tenso em silêncio. Os caras vasculham as pastas e ficam surpresos ao não encontrar o correto. John Juan levanta um dedo, notando que Ian gosta de espiar. Os caras correram imediatamente para procurar o disco rígido. O garoto está furioso. A casa aparece enquanto ele grita para que eles parem. As luzes eram brilhantes. Nas janelas da Casa Branca, a carne está fritando em uma frigideira, emitindo um aroma apetitoso. Os heróis franziram a testa ao verem a comida. Johan estendeu a mão para o lado e sorriu, dizendo que hoje ele ficará de pé. Todos precisam descansar bem, mas amanhã voltarão ao normal. Então eles devem estar prontos. Os caras olharam felizmente. Os heróis sorriram e responderam em uníssono que o compreendiam. Havia pratos vazios e latas de bebida na mesa. Uma fatia de pizza inacabada estava em um prato branco. Os caras estavam animados discutindo algo. Atrás deles, na mesa, várias pessoas continuavam jogando futebol. Na tela grande, meninas com toalhas discutiam acaloradamente sobre algo em suas cabeças. O cara apertou o joystick com mais força, gritando para que o herói ao seu lado bloqueasse. Um barulho alto foi ouvido. Um gol. Ciri secava o cabelo. Enquanto discutia algo com a garota ao lado, quem perguntou se era ela sorriu verdade e apontou a câmera do celular. O protagonista em pé na frente dela, pedindo ao chefe que diga algo. Johan sorriu e arqueou as sobrancelhas, indagando se seria possível se demorar um pouco. Um dos rapazes, na mesa. Ele levantou-se e ergueu a mão, gritando que o chefe gostava de reclamar. Os heróis aplaudem alegremente. O protagonista colocou a mão na coxa e começou a se levantar. Ele se colocou à frente dos outros heróis, dizendo que, como sabiam, o mundo inteiro foi destruído, mas eles ainda estavam vivos e preservaram um pedaço da civilização passada. O cara abaixou a cabeça, a boca levemente aberta. Ele franziu a testa, afirmando ter um objetivo. E esse objetivo era permanecer vivo. Mas havia muitas dificuldades pela frente, como zumbis, invasores, faltas de comida e desespero. Então precisava de sua ajuda. Os caras jogando no console abriram a boca, surpresos. E eles ouviram Johan falar sobre como todos aqui eles devem colaborar para eliminar os zumbis e lutar contra os invasores. Resolva o problema de comida e dê esperança ao povo. Eles estarão na linha de frente mais perigosa. Reagan franziu o rosto, olhando para o herói. Swift levantou as sobrancelhas e abriu a boca, ouvindo o cara. As meninas sentadas com toalhas na cabeça abriram a boca, surpresos.
Ao ouvir as palavras do herói sobre como é por isso que ele espera que eles sejam mais fortes e mais corajosos que todos os outros. E aqueles que interferir com um camarada ou criar uma situação. Quem não pode matar o inimigo apenas porque ele também é uma pessoa. Infelizmente, essas pessoas não poderão trabalhar com eles. No time, o cara de cabelo escuro arqueou as sobrancelhas, sem tirar os olhos do chefe. Quer dizer isso agora? Se eles não tiverem certeza, então, ele os excluirá da expedição. O olhou para as pessoas sentadas à sua frente, dizendo que, pois, havia quem não viesse arbítrio. Em troca, aqueles que permaneceram na busca, ele prometeu a recompensa correspondente. Um garoto do grupo levantou-se e ergueu a mão, dizendo que era colega de classe de X, perguntando que tipo de recompensa. O protagonista falava sobre. Johann estendeu a mão para o lado, dizendo que viveriam no melhor ambiente, estarem armados com as melhores armas, mesmo que todos no acampamento morressem de fome. O grupo de busca seria o primeiro a receber comida. O rosto dele escureceu ao dizer isso. Ninguém ousaria desafiar o grupo, um membro da busca. O jovem franziu o senho. O jovem, pensando, era melhor não falar sobre o segundo abrigo. Ele preparou fora da cidade agora. Porque se alguém fosse sequestrado ou torturado, poderiam estragar tudo. O cara apoiou a mão na mesa, dizendo ele não sabia se poderia pedir algo assim. Todos o olharam. O personagem principal disse que ele pensaria em responder a pergunta. Ao ouvir, o jovem perguntou: quanto tempo atrás ele começou a preparar este lugar? João, olhando para eles, respondeu que havia sido há muito tempo. Os caras gritaram surpresos, perguntando: você realmente Se sabia algo assim pudesse acontecer ao mundo? O personagem principal franziu as sobrancelhas, dizendo que na verdade era um mensageiro de Deus. Quem veio impedir o fim da humanidade? Os heróis levantaram as sobrancelhas e abriram a boca. E surpresos, gritaram em uníssono o que isso significava. O rapaz estreitou os olhos. Johann exalou e sorriu, dizendo que era uma brincadeira. Na verdade, ele não se preparou antes. Ele simplesmente começou a coletar tudo isso Ao saber devagar. Da lei marcial por causa dos zumbis, indagando se tinham mais perguntas. O garoto abriu a boca. Uma gota de suor descia pelo rosto dele. Ele respondeu que não havia mais perguntas. O garoto pensou que não devia revelar todas as cartas. Agora, Johann olhou para a câmera do celular da garota. Dependendo das habilidades do grupo de busca, é possível recrutar novos membros. Ao contrário, reduza os que. Ele chamou a garota pelo nome. Siri surpreendeu-se, franzindo as sobrancelhas. Ao ouvir que o protagonista pediu para enviar, mas ela acabou de filmar.